Fala pessoal, tudo bem? Normalmente as pessoas me perguntam o que precisa para montar um escritório novo ou para deixar um escritório de mais ou menos de 5 a 10 máquinas, 15 máquinas, de uma forma organizada na parte, falando assim, na parte de tecnologia, né? Dos computadores, da rede e tudo mais. Então eu vou usar aqui a minha rede, aqui, a minha empresa aqui, para mostrar um pouco para vocês como é que é essa parte, o que a gente deveria ter dentro de uma empresa. E por onde eu começo, né? Por onde a gente começa dentro daqui? Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu aluguei o primeiro espaço, foi pedir um link de internet, né? Então aí qual que era a prioridade, né? Saber o que a gente precisa dentro do relacionado à internet. A sua empresa ela pode ficar meio dia sem internet, se cair a internet, que nem acontece aqui no escritório, passa um caminhão, leva os cabos lá da parte de fora e aí a gente fica sem internet pelo menos um meio dia. Então, se sua empresa não pode ficar sem internet, você tem que ter 2 links de internet de operadoras diferentes, com tecnologia diferente, e um equipamento, que é um outro tipo de roteador, que ele faz cair um link, sobe o outro automaticamente e você não fica sem internet. E onde fica esse link de internet? Ele deveria ficar num rack. O rack, normalmente ele centraliza todos os cabos, todos os equipamentos de TI que gerencia a sua rede. No nosso, ele só distribui os nossos cabos, né? Por quê? Porque a gente não tem servidor interno, a gente usa o servidor na nuvem. Então, tem racks que são maiores, que tem o tamanho de uma geladeira, que você coloca, além, quando você tem dezenas de estações de trabalho, então você tem vários switches, vários componentes lá dentro. Você pode usar, lá dentro você tem o seu servidor, um NAS, como se fosse um HD externo, que ele funciona na rede como se fosse só para dados, tá? Então dentro do rack, a função dele é distribuir todo o sinal que vem da internet ou do servidor para todos os seus componentes dentro da sua empresa. E depois que você sai do rack, você vai para os cabeamentos nas estações de trabalho. Como você pode ver aqui dentro da empresa, tem tomada em todas as estações de trabalho. Por quê? Quando um técnico chega aqui, eu decido lá pelo rack o que ele vai ter dentro dessa tomadinha. Se vai ser telefone ou se vai ser rede. Telefone, no nosso caso, a gente usa VoIP, mas tem algumas empresas ainda que usam PABX, que aí o PABX a gente vai lá e diz, esse daqui vai ser o ramal tal e para fulano, entendeu? Então tem que ter pelo menos 2 pontos, que é o recomendado, que é um para rede e um para telefonia, mas quando é estruturado você pode colocar o que você quiser lá, tanto rede, 2 redes, 2 telefones. Tem que ter pelo menos 2 tomadas, que é para o computador e para o monitor, mas pelo menos mais algumas aí, porque todo mundo tem celular, tem um carregador, tem alguma coisinha do lado, né? Então, na estação de trabalho, eu opto sempre por 2 tomadas de elétrica e 2 tomadas de rede. Na estação de trabalho, aí se você usa um notebook, você pode usar um notebook com um monitor. Ou se você usa um computador, dependendo da sua placa do computador, dá para usar 2 monitores, né? Ou um monitor só. Tá? A questão de 2 monitores é muito uma questão de preferência. Eu prefiro 2 e todo mundo que eu conheço que começou a usar 2 se embanana no começo, mas depois vai de boa, tá? E não vive sem. Então você tem que ter o espaço para o computador, se vai ficar embaixo da mesa, se vai ficar em cima da mesa, se for um computador slim, pode ficar embaixo do monitor. Existem 3 tipos de monitores que a gente usa aqui na empresa. Um que é o monitor que tem regulagem de altura só, né, que eu acho que toda empresa deveria ter. A maioria dos monitores que você compra é esse outro modelo que não tem essa regulagem de altura. E aí, como não tem essa regulagem de altura, você fica embaixo, você vai ver o pessoal usando umas páginas amarelas que não existe mais, embaixo 3, 4 livros grandes para ficar alto, para ficar na altura. Porque o certo do monitor ele tem que ficar na altura dos olhos e não para baixo, tá? E tem esse outro que é o que eu uso, que são os braços articulados, que as pessoas, eu gosto desse daí porque ele fica livre embaixo para eu colocar as coisas que eu trabalho, mouse, teclado, eu afasto um pouco o teclado para frente, vou escrever alguma coisa no caderno e tudo mais, tá? Na parte de computadores existem vários tipos de computadores, né? Tem os slim, que são pequenininhos, que você pode colocar em cima da mesa. Tem os de torre, que são grandões, que você coloca normalmente embaixo. Tem o todo em um,
né, o All-in-One também, que algumas pessoas usam também, caiu um pouco de desuso, mas as pessoas gostam porque é só como se fosse um único monitor e fica lá na sua tela ali, você não precisa comprar mais um lugar para colocar na parte de baixo da mesa ou fica em cima e tudo mais. E agora na parte dos computadores, né? Depois que você já montou os computadores, já colocou, definiu o que você vai comprar, como você saber o que você tem que usar lá dentro? Básico, na maioria dos computadores vem com Windows, né? Quando você compra esses equipamentos, na nota tem que estar escrito que tem um Windows, tá? Se você comprou um computador montado lá no centro e veio com Windows, mas não tem lá na nota fiscal o Windows OEM, entendeu? Provavelmente esse Windows não é original. Então as pessoas têm que se atentar a isso daí, tá? Então quando você vem com o Windows já, se for Apple, né, já vem com macOS e tudo mais, e o Office, que são as duas ferramentas mais comuns para se usar, qualquer pessoa usa. Fora isso daí, você tem que ter um antivírus hoje em dia, tá? É por questão de proteção e tudo mais, tá? Então você tem que ter uma licença de um antivírus, tem algumas gratuitas, para a empresa eu recomendo uma paga que pega um pouco mais de problemas, né? Ele é mais abrangente, digamos assim, tá? E uma ferramenta de backup. Agora a ferramenta de backup, ela tem vários tipos de ferramenta de backup e tem várias formas de se fazer. Normalmente, numa empresa, a gente faz backup do servidor ou dos dados da empresa. E nas estações de trabalho, as pessoas não usam os arquivos lá, elas não deixam armazenados no computador que ela está trabalhando, sempre está no servidor, porque o backup é feito no servidor. Mas tem empresas que não têm servidor e tem as estações de trabalho, aí tem que ter uma ferramenta de backup para cada máquina. Tá? Hoje é muito comum uma empresa com meia dúzia de pessoas também usar muito o Google Drive ou o OneDrive da Microsoft para você colocar os seus arquivos, abrir. Quando você abre um arquivo, outra pessoa já sabe que você abriu, que duas pessoas conseguem trabalhar ao mesmo tempo e tudo mais. E aqui dentro da empresa a gente tem uma única impressora também. Eu sou da filosofia de colocar num lugar que todo mundo tem acesso, né, para economizar, porque eu tenho clientes que têm 2, 3 impressoras numa sala pequena. Eu prefiro ter uma única impressora, o pessoal levanta, pega. A gente também tem uma pasta de rascunho, é uma filosofia nossa aqui, né? Mas a impressora é sempre num lugar central da sala, onde todo mundo tem acesso, para evitar comprar 3, 4 máquinas. Até empresas grandes normalmente fica até no corredor, mas na nossa sala fica aqui no cantinho aqui. Então, pessoal, normalmente é assim que uma empresa pequena de 10 funcionários mais ou menos tem a infraestrutura. Se você não tem ainda na sua empresa, pega esses pontos, tá? E tenta aplicar e melhorar, que você vai ver como vai fluir melhor o seu dia a dia. E é isso, curta, compartilha, qualquer dúvida estamos aqui. Obrigado.